Continuando então com os nossos exercícios, vamos ver agora alguns de sais e óxidos. Bom, e o primeiro desses exercícios diz o seguinte: assinale a alternativa que enuncia as nomenclaturas corretas dos seguintes sais, respectivamente: KCl, Na2S, AlPO4, MgNO2, 3. Bom, meus amores, eu tive que ler assim para já não dar a resposta. Eu tenho aí os dois primeiros sais, são sais não oxigenados, né? KCl e o Na2S. Se eles não são oxigenados, eles vão ter a terminação eto. Então, eu tenho um cloreto e um sulfeto, né? O primeiro tem o potássio, então, cloreto de potássio. Já o segundo é o sulfeto de potássio. Sendo assim, eu já eliminaria a resposta, né? Eu já saberia qual das respostas é. Mas vamos nomear os outros dois sais. Bom, o PO4 ele veio do meu ácido fosfórico. Se ele era ico, ele vira ato, fosfato de alumínio. O meu NO2 veio do nitroso, então se ele era oso, ele vira ito, então ele é nitrito de magnésio. Alternativa A, cloreto de potássio, sulfeto de sódio, fosfato de alumínio e nitrito de magnésio. Vamos à segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: o líquido de Daquin, utilizado como antisséptico, é uma solução diluída de NaClO, ou seja, bom, meus amores, NaClO. O NaClO, ele veio do ClO, né? Ele veio do hipocloroso. Se ele era hipocloroso, o oso vira ito, ele se torna hipoclorito, hipoclorito de sódio. Ah, eu podia fazer também pelo NOx, né? O meu NOx aqui do cloro vai ser mais um. Se ele é mais um, dentre os 4 possíveis, né? Mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7, ele é o menor de todos, ele é o hipo. E ele é também ito. Então, hipoclorito de sódio, a alternativa B de bola, ok? Bom, vamos à próxima questão. A próxima questão diz: assinale a alternativa que só apresenta sais. Facinho, muito fácil, meus amores. Alternativa A, eu já tenho aí de cara o hidróxido de sódio, uma base. Tchau, não é. Alternativa B eu vou pular porque eu vou mostrar que as outras têm o que eu não considerar como sal. Alternativa C, HCl, ácido, H2O, água, né? Nem tem como. Alternativa D, ó o meu hidróxido aí de novo e olha o meu ácido clorídrico aí de novo. Fora o meu peróxido de hidrogênio, eu nem tenho sal na alternativa D. Na alternativa E, eu tenho novamente o ácido clorídrico. Então, vocês já devem ter percebido que se eu pulei a B, é porque a resposta era a B. Eu tenho aqui 3 sais: cloreto de sódio, sulfato de cálcio e fosfato de ferro. Então, aqui, a resposta alternativa B de bola. Próxima questão. O sal de cozinha, o salitre do Chile, usado na produção de fertilizantes, e a soda ou barrilha, usada na produção de vidro, são todos sais inorgânicos compostos pelo mesmo cátion, o sódio. Suas fórmulas são as seguintes: NaCl, NaNO3, Na2CO3. Indique a alternativa. Eu nem pus as alternativas aqui, tá? Eu vou simplesmente nomear esses sais para vocês. Bom, NaCl, novamente, não tem oxigênio, termina em eto, cloreto de sódio. NO3 veio do ácido nítrico. Se ele era ítrico,
ico vira ato, nitrato de sódio. E o CO3 também veio do carbônico, então carbonato de sódio. O nome desses sais são cloreto de sódio, nitrato de sódio e carbonato de sódio, ok? Próximo exercício. Indique a fórmula e o nome dos compostos formado pela combinação dos cátions. Na mais 1, Ca mais 2, Fe mais 2 e Fe mais 3 com o ânion O menos 2, ou seja, nós vamos formar aqui óxidos. Bom, eu tenho que fazer as inversões das valências, lembra? Quando eu tenho cátion e ânion com valências diferentes, eu faço a inversão dessas valências em índices. A valência que tiver lá no meu oxigênio passa para o índice do meu elemento que estiver antes dele e a valência que estiver neste elemento vai para o oxigênio quando eles tiverem valências diferentes. Por exemplo, o cálcio e o ferro, eles têm a mesma valência que o oxigênio, eu não preciso fazer isso. Então, eu já vou matar a fórmula aqui do cálcio, do óxido de cálcio, vai ser CaO, e do óxido de ferro 2, né? Vai ser FeO. Agora, o sódio e o ferro, que têm valências diferentes, eu faço essas inversões. O meu 1 do sódio vai lá para o oxigênio, eu não uso, e o meu 2 do oxigênio vem para o sódio. Então, a fórmula do óxido de sódio é Na2O. O meu óxido de ferro 3, o 3 do ferro vai para o oxigênio e o 2 do oxigênio vai para o ferro. Então, a fórmula do meu óxido de ferro 3 ou óxido férrico vai ser Fe2O3. Ok? Férrico, porque ele vai ter valência mais 3, tá, meus amores? Então, das opções, a alternativa correta é letra D de dado. Na2O, CaO, FeO, Fe2O3, ok? Próxima questão, vamos lá. Associe as fórmulas dos óxidos com seus respectivos nomes. E aí, na primeira imagem, eu tenho as duas colunas para associar. Na segunda imagem, eu já tenho a resposta das associações. Então, vamos começar pela primeira coluna. Cl2O7. Eu tenho 7 oxigênios e 2 cloro. Então, eu tenho o epitóxido de dicloro. Lembra? Quando o óxido é molecular, eu preciso colocar as devidas quantidades nos nomes, tanto do meu oxigênio quanto do elemento que vier antes dele. Se eu tenho 2 cloro, ele fica dicloro, tá? Então, Cu2O, eu tenho aqui o óxido de cobre 1, porque aqui eu vou ter que levar em consideração a minha valência do cobre, é um metal, eu tenho aqui um óxido iônico, porém o meu cobre ele varia, ele pode ter valência mais 1 ou valência mais 2, então eu preciso especificar a valência do cobre aqui no nome. Então, óxido de cobre 1, ou seria então óxido cuproso, porque ele teria a menor das valências. O meu PbO2 é um óxido que eu tenho 2 oxigênios, então é o dióxido de chumbo. O meu CuO, olha lá, ó, é a mesma coisa do cobre 1, só que aqui vai ser cobre 2, porque a valência do meu cobre vai ser mais 2. Então, eu digo que ele é o óxido de cobre 2, ou eu poderia dizer óxido cúprico, ok? Aqui,
meu Na2O2. O meu Na2O2, aqui eu tenho um peróxido que nós não estudamos, tá? Mas se eu fosse fazer por eliminação com vocês, seria o que sobrou, tá? Mas a gente sabe que ele é um peróxido por causa da valência do oxigênio, que neste caso aqui, ele vai ter valência -1. Tá? Todo o oxigênio, né, nos eusóxidos tem valência -2. Aqui, com Na2O2, o oxigênio tem valência -1, por isso ele é um peróxido, tá? N2O. O meu N2O, eu tenho um monóxido de nitrogênio. De novo, nitrogênio a metal, eu preciso especificar a quantidade. NO2, eu tenho aqui um dióxido de nitrogênio. E embaixo, N2O5, eu tenho então um pentóxido de nitrogênio, tá? Só para lembrar, meus amores, eu só vou fazer essas numerações, essas quantificações com óxidos moleculares, tá? Bom, nos iônicos eu precisei, no caso do cobre, por causa da valência que há uma variação. Próxima questão. O ferro é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre. Em Carajás, o principal minério de ferro é a hematita, substância constituída principalmente por óxido férrico. Acabamos de falar. Ou óxido de ferro 3, nós fizemos a fórmula dele, cuja fórmula é letra D de dado, Fe2O3, ok? Lembra? Eu cruzo as valências, então, se eu tenho o ferro e o oxigênio, a valência do meu ferro vai ser +3 e a valência do meu oxigênio -2. Quando eu faço essa inversão, eu chego aos índices, Fe2O3, ok? Então, meus amores, aqui finalizamos esse vídeo e aproveitamos para fixar o conteúdo, relembrar as regras das nomenclaturas e, obviamente, perceber como essas questões são abordadas em vestibulares, por exemplo, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Caso ainda tenham alguma dúvida, tiraremos no nosso próximo encontro. Uma ótima semana para todos, bons estudos, não deixem de fazer as atividades na plataforma. Um beijo e até!